Olá, boa noite. Continuamos a série de entrevistas com candidatos e candidatas que concorrem ao Senado. O dia de cada participante foi escolhido por sorteio com a presença dos assessores dos partidos e coligações. A duração para cada candidato ou candidata é de 1 hora, com 2 intervalos. Nosso entrevistado de hoje é Pastor Jairinho, da Rede Sustentabilidade. Seja bem-vindo, candidato. Uma boa noite a você, Valdir, boa noite aos nossos telespectadores. Para mim é um privilégio poder participar desse momento histórico e desse momento tão importante da política e poder falar com milhares de pessoas que estão nos dando a audiência de nos ouvir e de nos ver nesse momento. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E nosso roteiro inclui perguntas sobre a vida pública e carreira política do candidato, bem como sobre suas propostas para o Senado. Você poderá interagir enviando perguntas ou comentários para o WhatsApp 81 988307098. Repetindo, 988307098. Pedimos que se identifique no início de cada pergunta com o nome e a localidade onde reside. O programa também pode ser acompanhado pela internet no seguinte endereço eletrônico: www.ufpe.br/NTVRU. Antes de começarmos as perguntas, vamos ver o perfil do candidato Pastor Jairinho. Jairo Lima da Silva, ou Pastor Jairinho, nasceu em Paulista, Pernambuco, em 11 de abril de 1976. Aos 42 anos, é pastor, palestrante motivacional, compositor instrumentista e cantor gospel. Formou-se bacharel em teologia pelo Seminário Batista Internacional, sediado na Flórida, Estados Unidos. Percorreu o Brasil e 40 países do mundo, cantando em missões evangélicas e causas sociais. Também foi apresentador de TV e presidente da Assembleia de Deus em Campinas, interior de São Paulo. Durante esse tempo, atuou em diversas campanhas de políticos evangélicos em Pernambuco e no Brasil. Nunca exerceu mandato parlamentar. Atualmente, Pastor Jairinho é candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade, ao lado de Adriana Rocha, candidata pelo mesmo partido. Bem, candidato, antes de falar sobre sua carreira política, poderia complementar, dizer como que foi essa sua trajetória antes, até tomar essa decisão de seguir pelo campo político? Primeiro eu gostaria de dizer para as pessoas que a minha história é uma história interessante, uma história de vida, não é? Desde a minha infância, eu nasci em Paulista, um bairro chamado Paratibe, e comecei a cantar com 5 anos de idade, através da Assembleia de Deus, a qual eu nasci, os meus pais também. E aos 9 anos de idade eu sonhei um dia em conhecer o Brasil, conhecer o mundo. Mas naquela época... E esse sonho foi realizado? Naquela época era muito difícil, né? Mas, através da nossa persistência, perseverança, conseguimos o nosso objetivo, de não só conhecer 4.735 cidades do meu país, do Iapoque ao Chuí, mas também de visitar 40 países no mundo, onde eu tive a oportunidade de conhecer povos, ter um relacionamento com culturas diferentes, aprender a culturas diferentes, me relacionar com o mundo inteiro e me preparar para esse momento em que estou recebendo esta missão de poder representar bem você que está me assistindo e representar bem o povo de Pernambuco. Você fala aproveitar para se preparar. Então, isso já estava nos seus planos há quanto tempo? Não, na verdade, eu sempre militei em causas humanitárias, né? E para você fazer política, você não precisa ter um mandato, não é? A política é feita diariamente, a boa política, né? Então, eu sempre estive a serviço... A política partidária a política partidária é essa oficial, mas você pode participar do momento da política trabalhando com pessoas, porque a política nada mais é do que você servir as pessoas, né? E eu tive a oportunidade de Deveria ser, né? Deveria ser. Deveria ser e para quem encara a política com responsabilidade, não é? Então, hoje, na altura dos 42 anos, me sinto preparado para que o povo de Pernambuco possa escolher o melhor para lhe representar na casa mais alta da República, que é o Senado Federal.
Por que a Rede Sustentabilidade? Porque é um partido jovem, um partido novo. Eu recebi um convite, não é? Eu tenho um relacionamento pessoal com Marina Silva há 23 anos. A primeira vez que eu fui cantar em Brasília, isso com 18 anos de idade, com a sanfona, que era mais pesada do que eu. E fui a um culto na igreja de um amigo meu, o pastor André. E quando eu terminei, estava com muito frio, porque eu tinha ido, demorei 5 dias para chegar. E lá estava muito frio, e a gente preparado aqui no Nordeste. E quando terminou o evento, uma pessoa se aproximou de mim, uma senhora baixinha, e ela disse: "Você veio de quê?" Eu disse: "Eu vim de ônibus." E ela disse: "Quando é que você volta?" Eu disse: "Não sei, eu vim com a passagem de vinda." "Mas você está com frio?" Eu digo: "Tô, porque é época de frio e eu não vim preparado para esse momento." E ali ela cuidou de mim durante os dias que nós passamos. E criamos uma amizade, um respeito, um carinho de uma figura pública que tem 33 anos de vida pública, foi vereadora, foi deputada, foi senadora 2 mandatos, foi ministra do Meio Ambiente e tem a vida limpa. Então, através dela. O que essa sua relação com a rede tem de ligação com o campo evangélico e de ligação com a ideologia do partido? Na verdade, o Partido Rede é um partido que ele está em movimento, não é? Se você vê o símbolo da rede, você vai entender que é um movimento. E é um partido de movimentos. E é um partido que ele não está engessado. Ele tem várias pessoas que pensam diferente, mas que querem o bem comum da sociedade, não é? Embora outros partidos entendam-se diferente, a rede ela não tem um cacique, ela não tem um dono. A rede ela funciona muito horizontalmente. Pastor Jairinho, Pernambuco foi surpreendido na sexta-feira passada quando a Executiva Nacional da Rede resolveu expulsar, tirar do páreo o candidato Júlio Lócio. Você faz parte de uma chapa majoritária que tem ele como cabeça, né, para o Executivo. De ontem para hoje houve uma nota estadual, né, de apoio à Executiva Nacional, ou seja, reconhecimento de que o candidato Júlio Lócio estaria equivocado ao adicionar ao seu grupo de campanha aliados, né, defensores do candidato Jair Bolsonaro. O que realmente aconteceu? Olha, na verdade eu vejo esse momento com pesar, com tristeza, mas com tranquilidade e serenidade que eu sempre tive no partido. Até porque eu vejo o candidato Júlio Lócio com muitas intenções positivas para o nosso Estado e reitero que ele tem todo o direito de defesa, né? Mas entendo também que a executiva estadual e nacional são os responsáveis para ver o mérito da questão. Como eu não participo da direção nem do Estado e nem da Nacional, eu não tenho poder de interferência no que foi feito, não é? E hoje eu entendo. Mas o senhor teria assinado essa nota de apoio à Nacional? Primeiro eu assinei uma nota onde eu expresso que o Júlio Lócio teria todo o direito de se defender, não é? Isso aí a gente sabe e compreende. Todo apoio é bem-vindo. Agora, eu não posso entrar nos méritos e aí eu me resguardo porque eu não acompanhei todo o processo. Eu fiquei sabendo apenas da resolução que foi feita pela Nacional e respeitamos porque eles têm o poder de decisão. Caso ele fique fora, como vai ser o andamento dessa chapa até o dia da eleição? Eu continuo fazendo a nossa campanha, até porque as campanhas majoritárias, embora elas estejam unidas em uma chapa, elas são independentes, não é? Cada senador e o governador, ele tem a sua candidatura independente. Eu continuo fazendo a minha campanha com tranquilidade e pedindo às pessoas que conheçam as nossas propostas e para que o povo tenha o direito de escolher no dia 7 de outubro o melhor para Pernambuco representar no Senado Federal. Eu queria falar sobre uma outra matéria que saiu no dia 24 deste mês no Correio Brasiliense,
Me permita ler um trechozinho da matéria. Diz: única candidata evangélica na disputa ao Planalto, Marina Silva, da Rede, não terá apoio das igrejas nesta eleição. Os evangélicos, que representam cifras milionárias e apoio massivo nas urnas, estão entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Geraldo Alckmin, do PSDB. O capitão do Exército, também evangélico, saiu na frente após conquistar um importante cabo eleitoral. O bispo Robson Rodovalho, criador da Sara Nossa Terra, com poder de influenciar aproximadamente 1,5 milhão de votos. O senhor também é pastor, né? O senhor também vem de uma corrente evangélica e a candidata Marina Silva também é muito ligada aos evangélicos. O que estaria realmente acontecendo para que um representante tão importante, considerando que Rodovalho ele é presidente da Confederação Nacional dos Conselhos de Pastores do Brasil, ele optasse por votar em outro candidato ou outra candidata que não Marina Silva? Olha, a gente vê isso como a democracia do Brasil, né? As pessoas são livres para decidirem quem desejam votar, não é? Eu, como cristão, como pastor, eu sempre me coloquei no meu posicionamento de que não farei e não fiz e não faço do púlpito um lugar de pedir votos. Eu sou do segmento evangélico e hoje 3,5 milhões de evangélicos em Pernambuco, mais de 2 milhões de votantes, mas eu dei exemplo por mim, de me afastar 6 meses antes, eu pedi o afastamento da igreja que sou pastor, me licenciei para dar exemplo. E Marina Silva, ela trata essas questões com muita tranquilidade. Marina, ela não confunde a questão religiosa dela com a política. Ela sempre se colocou em um posicionamento de tranquilidade em relação a isso. É verdade que o segmento evangélico ele é muito importante. Não somente o segmento evangélico, mas todas as religiões. Mas, nesse momento, eu acredito que é mais por uma interpretação. Algumas pessoas pensam que Marina, ela pensa um pouco diferente daquilo que os mais conservadores acham, mas Marina sempre colocou uma tranquilidade nisso. Eu, por exemplo, tenho tranquilidade de falar, sou contra o aborto, eu defendo políticas públicas para todos os cidadãos, eu tenho um posicionamento sobre as drogas, eu não apoio a legalização das drogas, então eu tenho temas que eu tenho tranquilidade de debater com todos os cidadãos. Então eu acho que isso é importante. Então Marina Silva hoje ela consegue dialogar com todos os segmentos da sociedade. E eu acredito que agora na reta final, Marina vai ter a oportunidade de dialogar um pouco mais com o segmento e de colocar suas propostas mais claras possíveis para que as pessoas possam avaliar. Para vocês que estão nos acompanhando, devem ter percebido nos outros programas que normalmente nesse primeiro bloco a gente fala sobre questões que envolvem a biografia e os relacionamentos políticos dos candidatos, né? A partir do segundo bloco a gente entra mais na questão das propostas e vai seguindo. O senhor tocou agora na questão dessa presença evangélica nos atos políticos ou não, né? O senhor disse que não faz púlpito para defender uma intenção política. O próprio TRE, ele determinou que os templos não poderiam fazer propaganda política, né? Usar a igreja para fazer propaganda política. Então, essa é uma posição com a qual o senhor concorda? Essa é uma pergunta. E a outra, isso tem sido realmente cumprido nas andanças que o senhor tem feito por aí? E já que o senhor tem tantas conexões, conhece tantos outros pastores? Sim, eu apoio esse tipo de resolução, até porque o lugar de culto é para se adorar a Deus, é para se fazer orações, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, seja em qualquer centro religioso, tá? Então eu vejo isso com tranquilidade. A gente tem visto, sim, os pastores eles estão bem cuidadosos nessa questão. Eu, como sou cantor e sou pastor, posso ministrar, posso pregar, mas nada de pedir voto. Há um dado, uma pesquisa, e eu cheguei a ver uma matéria que saiu no UOL sobre o aumento no número de candidatos que tenham ligação com religião, que teria aumentado 11% em relação a 2014.
Isso o senhor considera como uma coisa positiva, esse avanço de candidaturas ligadas à religião? Na verdade, a religião, ela prepara o cidadão de bem. E eu tenho um projeto de lei que, se for eleito ao Senado, de preservar todos os templos religiosos, porque eles fazem um trabalho impressionante, né? Tanto o segmento evangélico como o católico. Do mesmo jeito que um profissional liberal, do mesmo jeito que um advogado, que um médico, do mesmo jeito que um cidadão comum pode se candidatar e prestar um serviço à comunidade, um padre, um pastor, um líder religioso que já serve à comunidade também tem a opção de colocar o seu nome à disposição. Isso eu vejo com tranquilidade. Agora, eu tenho me comportado de uma forma, e o público que está me acompanhando nas minhas redes sociais, que está me acompanhando nesta caminhada, nessa trajetória, tem visto que eu tenho me posicionado sempre ao cidadão de bem. E o cidadão de bem, ele está em todos os lugares. A gente faz o primeiro intervalo e na volta a gente continua conversando com o pastor Jairinho da Rede Sustentabilidade. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje conversamos com o pastor Jairinho, candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade. Lembramos que o canal está aberto para você interagir enviando perguntas ou comentários para o WhatsApp 81 98830 7098. Pedimos que se identifique no início de cada pergunta com o nome e a localidade onde reside. No intervalo, o pastor Jairinho, candidato, já perguntava, vamos entrar nas propostas? Eu disse, eu quero fechar aqui ainda uma pergunta para poder entrar na sua pauta, candidato. Pejorativamente se fala em bancada BBB, bancada da Bíblia, do boi e da bala, que são vistas, por quem não pertence a essas bancadas, como bancadas corporativistas, que defendem seus interesses próprios. Aí a pergunta é, quais são os principais interesses da bancada evangélica? Fortalecer a religião enquanto dogma ou os interesses políticos daqueles que chegam ao legislativo? Olha, eu olho esse lado com tranquilidade, até porque eu não cheguei lá ainda, eu vou chegar, não é? Mas chegando, eu quero representar o cidadão, independente da sua placa, da sua cor, do seu segmento religioso, porque quem quer ser senador da República tem que ser senador para servir ao povo, ao eleitor que o elegeu. Então nós temos que ter responsabilidade disso. Agora, como candidato, como eu sou evangélico e os meus princípios são cristãos, eu defendo a família, eu defendo a vida, eu defendo valores que precisam ser defendidos e isso aí eu não abro mão, esteja lá no Senado ou não. Então é muito importante as pessoas saberem disso. Mas estar em um grupo lá é importante porque existem pautas importantes que vão para o segmento, não é? Vamos citar um exemplo de uma vereadora aqui do Recife, eu não quero citar o nome, mas todo mundo vai saber de quem se trata, que foi para as ruas e, de certa forma, ela teria chamado a atenção para a sua religião em detrimento de outras, sobretudo de matrizes africanas. Uhum. Né? Disse que o Recife não poderia viver sob a maldição de Iemanjá. Né? Isso não é uma forma de você trazer sectariamente para os seus interesses, e ferindo, inclusive, o princípio do Estado laico. Isso não pode acontecer com alguns políticos evangélicos que se fortalecem cada dia, tanto em Brasília como nas instâncias estaduais e municipais? O direito do outro começa quando o meu termina. Eu prego o respeito a todos, a boa convivência. Nós vivemos num país, gente, abençoado por Deus.
Nós não temos conflitos de religiões. Nós não temos religiões se explodindo aqui dentro. Graças a Deus temos uma boa convivência. E nós precisamos respeitar a todos, inclusive a todos aqueles que às vezes não professam nem a minha fé e nem acreditam em Deus. Eu tenho gente que vai votar em mim que é ateu. Mas lá na urna não tem lá dizendo se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é de uma religião de matriz africana. Não, ele é o cidadão. Então, eu defendo o cidadão. Candidato, o senhor tem uma série de propostas e fala, dentre vários pontos, em desenvolvimento sustentável. Como inserir Pernambuco dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável? Primeiro, nós precisamos entender que a Casa do Senado é uma das casas mais importantes, Valdir. Porque o senador da República, o mandato dele primeiro é 8 anos. Então, durante 8 anos, ele tem a capacidade de desenvolver projetos, que são chamados, no meu caso, de programas. E entre os programas que nós temos de desenvolvimento para o estado de Pernambuco é mobilidade urbana. Nós vivemos uma região metropolitana que está inchada, que está insuportável ter somente em alguns eixos um só modal de transporte. Por exemplo, eu sou de Paulista, eu estou falando com um cidadão de Olinda, Paulista, Abreu Lima, Igaraçu, Itapsuma, Itamaracá, Goiânia, Araçoiaba. Mora mais de 1 milhão de pessoas nessa região. E hoje nós não temos um outro modal. E quando você pensa em desenvolvimento na região metropolitana, você atrai novos investimentos, você atrai empresas, você atrai emprego, você dinamiza a questão do cidadão se locomover de um lugar para o outro. E nós temos que pensar região metropolitana em desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável, nós temos que pensar que nós temos um sertão hoje que possui sol o ano inteiro. E nós temos hoje os projetos de fazenda de energia solar, que aí produz energia, né? E além de ser uma energia limpa, dá às pessoas renda, ajuda no processo todo. Nós temos hoje um desenvolvimento sustentável que nós temos que pensar no Agreste Sertão, é o turismo. Nós temos uma gama de lugares lindos que nós temos no nosso Nordeste, principalmente no nosso Pernambuco, que precisam ser explorados. Quando você traz o turista, você traz investimento em novos hotéis, em restaurantes. Você aumenta a capacidade de emprego para as pessoas. O turista que vem de lá de fora, gente, eu andei 40 países no mundo. Então o turista ele vem e ele deixa o dinheiro, ele deixa o recurso e ali se desenvolve toda uma região. Como seria a ação de fato? O senhor falou que energia solar, que é uma coisa muito interessante, porque realmente é uma energia renovável, e o senhor falou no turismo, tá? Além de reforçar o modal. Como seria a ação para fazer com que projetos voltados para essas áreas realmente se concretizassem? Para não simplesmente dizer que são importantes, o que é importante você ter um bom turismo e é importante você ter energia solar. Como transformar isso concretamente em obras financiáveis? Olha, eu vou dar um exemplo aqui de Fortaleza. Fortaleza, um senador da República, ele conseguiu trazer investimentos de fora do Brasil para fazer investimentos em Fortaleza. Dinamizou a capital. Quem vai a Fortaleza hoje vê como está transformada, de tantos investimentos que vieram. Esse tipo de investimento foi chamado de programa. O que é um programa? Um programa é que, independente do partido político, independente do gestor que esteja à frente, ou independente do prefeito que esteja à frente, que seja do meu partido ou do outro partido, o programa vai acontecer porque ele capta recursos da União. E eu estou preparado para que eu possa trazer os recursos e os investimentos, para que sejam feitos os investimentos. Vou tentar, de todas as formas, desenvolver esses projetos. Se possível for, viajar. Ora, eu tive experiências interessantes. Eu viajei países muito desenvolvidos. Você vai hoje à Inglaterra, você vai à Suíça, você vai à Alemanha, você vai à Itália, você vai à França, você vai à Austrália, você vai ao Japão, você vai à Coreia do Sul,
você vai à África do Sul. Quer dizer, todos esses países, eles desenvolveram programas que, independente de quem esteja na gestão pública, o executor da obra, a obra vai acontecer. Então, meu compromisso é olhar para frente. Nós temos que pensar em Pernambuco, e você que está me assistindo, em tecnologia. Nós podemos transformar Pernambuco no maior polo tecnológico. E, para isso, nós vamos desenvolver emprego. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, um aplicativo de celular, ele é desenvolvido e gera milhões de empregos. Então, por que nós não transformarmos Pernambuco no maior polo tecnológico? Na menor cidade. Eu tive a oportunidade nessa campanha, só faltam 15 cidades para eu conhecer e acredito que daqui para o final eu vou conhecer realmente todo o estado de Pernambuco. Eu tenho andado porque eu sou o único senador municipalista, que eu vou no município, que eu tenho capacidade de olhar nos olhos das pessoas, que eu tenho conversado com as pessoas sem dificuldade nenhuma. Porque eu não estou com... Só para você ter uma ideia, eu comecei a minha campanha com menos 15%. Ninguém sabia quem era pastor Jairinho. Ninguém acreditava na gente. Eu fui caminhar, fui gastar o sapato, porque o meu partido é um partido pequeno. Eu tenho 7 segundos de televisão, 7 segundos de rádio. Mas eu fui conversar com as pessoas, porque alguns políticos, eles não estão indo mais na rua. Eles se elegem apenas pendurados no horário eleitoral, mas eles não querem conversar com as pessoas. E neste momento é um momento de reflexão. Nós precisamos repensar a política. E para repensar a política, a gente vai ter que aposentar um, a gente vai ter que demitir outro, a gente vai ter que dar castigo a outros. Quando eu era menino, mamãe botava gente de castigo, né? Gente que não fez nada, que passou 8 anos lá e que ninguém nem lembra, precisa entrar no castigozinho. E aí botar para repensar. E outros a gente tem que dar maracujina, que está muito brabo, porque está querendo morder todo mundo e não dá. E eu tenho 42 anos, eu posso ser o senador da República mais jovem da história. Eu preciso que as pessoas entendam que é um momento de repensar a política. E para repensar a política, a gente não tem que ficar olhando para trás. A política ela tem que ser feita de hoje para frente. E o melhor projeto que temos é o nosso. Tem alguns temas que eles custam muito caros para a sociedade e que estão muito em voga nos últimos anos. E aí todo parlamentar ele acaba em algum momento cruzando com esses temas, sejam projetos que ele apresente, sejam propostas de emenda constitucional, ou seja, voltando àquilo que vem sendo apresentado por outros pares, né, por outros colegas. Então, qual a sua opinião sobre a reforma trabalhista que foi implantada no ano passado e a terceirização que também foi implantada no ano passado e que foi referendada, inclusive, pelo TSE ultimamente? A reforma trabalhista... Pelo STF, aliás. A reforma trabalhista, ela penalizou o trabalhador. Você que é trabalhador sabe do que eu estou falando. E muitos deles que estão aí votaram contra o trabalhador. Não é? A reforma da Previdência é necessária, mas querem aposentar Matusalém. Como é que pode? Então, só olharam os privilégios e não olharam a população. Se eleito senador, nós vamos combater os privilégios. Porque combatendo os privilégios... Privilégios de quem? Dos que estão aí, da classe política e de alguns setores da sociedade que tem mais privilégio do que outros. Porque houve uma campanha onde praticamente se demonizava o servidor público de uma forma horizontal, né? E aí, para a população, em geral também, fica difícil discernir que tipo de privilégio se quer combater, né? Onde está o privilégio de fato? Está nas camadas mais altas. Meu pai é servidor público aposentado. E quem é servidor público está sabendo o que eu estou falando. São os que muitas vezes são mal remunerados, são perseguidos, não é? Muitas vezes não têm o reconhecimento que prestam um serviço à população, os médicos, não é? A classe trabalhadora realmente que está ali trabalhando, servindo os professores. Gente, o nosso país precisa repensar. Repensar muita coisa, principalmente a base, que é a educação. Quando a gente tem educação, a gente gera
muita coisa boa para a sociedade. O senhor teria algum projeto específico para a educação? Lógico, nós temos que olhar a educação, como a educação no Brasil, principalmente é de responsabilidade dos municípios, né, e do Estado, mas os municípios estão quebrados. Como eu me propus a ser um senador municipalista, de olhar cada município com as suas necessidades e de chegar lá e assinar do orçamento e destinar, porque é o único cargo da República que a gente pode destinar recursos diretamente para o município. E fazendo isto, você está ajudando aquele pobre município que precisa, aquele prefeito que seja do meu partido ou não, porque no Brasil, infelizmente, acontece isso. O cara se elege, ou um cargo executivo ou legislativo, e ele quer somente beneficiar os amigos e punir os inimigos. E quem mais sofre é a população. E o povo sabe o que eu estou falando. Candidato, o senhor falou que o ensino fundamental, que é esse ensino que normalmente se dá o ensino básico, né, que se dá nas instâncias municipais e estaduais, está muito penalizado. Mas o ensino superior também está muito penalizado. Claro. As universidades, elas têm sofrido cortes de verbas. E atribui-se parte desses cortes à PEC dos investimentos, ou PEC dos gastos públicos, como o governo tem chamado, né? Então, seria possível também o senhor, chegando ao Senado, lutar pela revogação de uma medida como essa, ou o senhor acha que realmente é preciso haver a contenção da maneira como o governo está se colocando? Tem que mexer. Não é possível ter uma universidade federal ou estadual com pires na mão, os alunos sofrendo. E o pessoal da universidade está sabendo o que eu estou dizendo. Porque quando você priva o investimento em tecnologia, em aprendizado nessas pessoas de desenvolverem pesquisas, porque é importante a gente frisar o seguinte, gente, eu viajei e tive a oportunidade, Valdir, de conhecer várias universidades no mundo. Portugal, na França, na Inglaterra, nos países desenvolvidos, eles investem em pesquisa. E, infelizmente, a primeira coisa que se corta no Brasil é investimento em pesquisa. E quando a gente não investe nestes alunos, nesses pesquisadores, nesses programas que são importantíssimos, e para os nossos alunos universitários, como há universidades que são universidades de exemplo que estão na penúria, não tem nem dinheiro para a limpeza. Isso é horrível, desestimula o aluno, né? Descredibiliza toda a formação, não é? O aluno que se dedica, um orgulho de passar na Universidade Federal, de estudar e tudo. Os professores não são valorizados. A gente tem que mudar. Obrigado. Nós precisamos fazer um intervalo e voltamos dentro de alguns instantes conversando com o pastor Jairinho da Rede Sustentabilidade. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje conversamos com o pastor Jairinho, candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade. Lembramos que o canal ainda está aberto para você interagir enviando perguntas ou comentários para o WhatsApp 81 988307098. Bem, pastor Jairinho, o pastor Clayton Collins, do PP, para ele, a ideologia de gênero, ela afronta as famílias. Aí a pergunta é, por que as escolas de Pernambuco não podem discutir ideologia de gênero? Qual a sua visão sobre isso? Porque do jeito que está aí, não é? Eu sou um pai de família, não é? Eu tenho uma menina de 9 anos de idade. Eu acho que escola é para discutir matemática, português, ciências, geografia. E pai é que tem que educar filho na questão da sua orientação. Então, eu vejo isso com muita tristeza o que está acontecendo hoje no nosso país. E uma criança de idade ainda
sem uma formação, ter que discutir sobre estes assuntos. Então, eu vejo com responsabilidade. E a Eu luta? acho que eu acho que a escola é lugar, né, de estudar e de formar. Eu, pelo menos, estudei escola pública. Na minha época não tinha isso. Existe toda uma luta da comunidade LGBT para que exista um combate efetivo à homofobia, à intransigência de muitas pessoas em relação às pessoas que estão no segmento LGBT. Essa luta o senhor considera válida ou ela é uma luta sem fundamento? Eu prego respeito a todos. Inclusive, eu tenho muitas pessoas que são do movimento, pessoas que têm a sua opção sexual diferente, mas são cidadãos. Eu defendo políticas públicas para eles. Agora, sem privilégios, porque nós não podemos privilegiar uns em detrimento de outros. Tem uma pergunta aqui do Edivan José de Tegipió. O senhor é a favor ou contra a verba de auxílio paletó e moradia aos parlamentares? Olha, eu acho que o parlamentar ele tem que ter o seu sustento. Porque quando você sai do seu estado para você estar num outro estado, você precisa ter o seu sustento, que é o seu salário, aquilo que você recebe para você se alimentar, se locomover. Agora, sem privilégios. Pedro Neto, do Varadouro, Olinda, supondo que o resultado das urnas contrarie as pesquisas e o senhor seja eleito, legislará para todos. Qual sua proposta para a redução do preconceito das religiões de matrizes africanas? Ele pergunta qual a sua proposta, mas eu queria somar à pergunta do Pedro a pergunta de Marinete Cabral, de Jaboatão dos Guararapes. Ela fala, o candidato diz que irá trabalhar para o cidadão e que tem um projeto que buscará o fortalecimento dos templos religiosos. O projeto tem espaço para os templos de religião de matriz africana, dentre outras religiões? Claro. Existem esse projeto que contempla todos os templos religiosos, porque eles fazem, a religião ela faz um trabalho que o Estado não faz. Eu tive a oportunidade nessa caminhada de conhecer projetos sociais que são desenvolvidos por segmentos como espíritas, né, como religiões de matriz africana, que é um trabalho lindo de se fazer, inclusive de inclusão de crianças, projetos sociais desenvolvidos com crianças. Eu acho que é muito importante e nós temos que respeitar a todos. Eu quero dizer para o cidadão, o nome dele... O Pedro Neto, ele pergunta qual a sua proposta para a redução do preconceito. E Marinete Cabral pergunta se o projeto tem espaço para templos de religiões de matriz africana. Olha, eu quero dizer para você que tudo parte do princípio da educação. Quando a gente é educado, a gente trata todas as pessoas de forma carinhosa e respeitosa. Eu tenho andado nesse estado, eu tenho conversado com pessoas de todos os segmentos. Pessoas pobres, negros, indígenas, pessoas que professam a minha fé, pessoas que não professam a minha fé, mas que elas querem um Pernambuco melhor, um Brasil melhor. E é o desejo de todo cidadão. E eu vou trabalhar para que todos os templos religiosos continuem tendo a isenção fiscal, porque eles fazem um trabalho necessário e é importante isso, e seja lá evangélico ou não, católico, espírita ou qualquer religião, nós temos que respeitar todos, inclusive as religiões de matriz africana. Eu não concordo com nenhum tipo de preconceito, nem contra evangélico, nem contra qualquer outro segmento da sociedade. O senhor defende, então, que haja uma isenção fiscal para os templos religiosos? Já existe isso, né? Já existe, mas há pessoas que pensam em retirar este benefício. Eu sou pastor de igreja e como pastor, a igreja, principalmente aquelas que são sérias, porque em todo lugar vai ter gente que não tem moral, não tem escrúpulo, mas a maioria dos templos fazem um trabalho impressionante com pessoas que estão viciadas nas drogas. São as religiões que estão aí trabalhando, com centros de recuperação de viciados. A igreja faz um papel fundamental na sociedade.
Minha gente, quanta gente que é restaurada na sociedade por causa do trabalho que a igreja faz, seja ela católica, seja ela evangélica. Então, nós defendemos. Tem a Pastoral da Criança, da Igreja Católica, que faz um trabalho lindíssimo. Missionários, gente que está aí no Brasil. Gente, eu conheci o Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil como poucas pessoas. E estão sendo feito muito trabalho sério. Eu posso destacar aqui a Assembleia de Deus, que tem um projeto Samuel, que é interessante, que mais de as 3.000 crianças que são alimentadas e cuidadas todos os dias. Wellington Medeiros, da Iputinga, que partido novo é esse que a Marina Silva é muito aliada do grande capital financeiro, que é o Itaú, e essa aliança com neofascistas em Pernambuco? Além disso, muitos da rede confundem religião com a vida privada das pessoas, e você não fala em laicidade. Exemplo disso é que você não repudiou a evangélica vereadora ter desrespeitado a religião e o povo de religião de origem afro. Primeiro, eu queria lamentar a colocação do amigo por não me conhecer de verdade. O dia que você me conhecer de verdade, você vai saber que eu sou uma pessoa amável, tranquila e responsável por tudo aquilo que a gente faz. Agora, eu não posso me responsabilizar por atos de qualquer outra pessoa, só respondo pelos meus atos. Uma pergunta do Ícaro de Camaragibe. Qual o outro modal de transporte que o senhor pretende colocar em prática na região norte, que citou há pouco, e se vai se empenhar para tirar os arcos do papel? Olha, primeiro a gente tem que pensar que o senador da República, a sua prerrogativa principal, fiscalizar os atos da presidência da República, inclusive por improbidade administrativa, julgar todos os ministros de Estado, nomear todos os ministros de Estado, nomear e sabatinar todos os ministros do Supremo Tribunal, que é muito importante isso. O senador, ele nomeia e sabatina todos os embaixadores das embaixadas fora do Brasil, nomeia também todos os postos de diretoria das estatais. Tem hoje um poder de influência muito grande, só são 81 senadores. E ele capta recursos da União para o Estado para que seja feito um desenvolvimento no Estado através dos programas. Então, estando lá, a partir do dia 8, eu já vou começar a arregaçar a manga da camisa, se Deus nos der esta vitória, para que a gente possa trabalhar pelo povo de Pernambuco e pelo desenvolvimento de Pernambuco. Em falando em modal, nós temos que pensar na região metropolitana, não somente aqui, mas pensar na expansão total para que nós tenhamos vários tipos de modal. Que um deles, que eu viajei países que são cápsulas, que são interessantes, e que nós podemos implantar aqui, e é a questão do metrô. Não há desenvolvimento numa região metropolitana como nós estamos se a gente não pensar em metrô. O Giancarlo Giovanni gostaria de saber sobre a retirada de benefícios e privilégios dos políticos. Olha, Marina Silva deu um exemplo interessante. Ela foi senadora da República durante 16 anos. Ela poderia ter lá um plano de saúde vitalício e uma aposentadoria como senadora. E ela deu o exemplo. Simplesmente ela abriu mão desse plano de saúde, mesmo tendo a saúde fragilizada, e ela também deu exemplo de não ter a aposentadoria e voltar a ser professora como ela é. Eu acho que a gente serve ao povo. E se Deus me der a oportunidade de ser senador da República, eu quero servir ao povo do meu estado de Pernambuco como senador. E aí, através do meu trabalho, deixar bem claro às pessoas que nós vamos ter condições de fazer um novo tipo de política. É esta oportunidade que nós queremos, que as pessoas nos deem. Candidato, no Brasil, o aborto ele é permitido em 3 situações, que é no caso de estupro, no caso do bebê anencéfalo, sem cérebro, né, anencéfalo, e no caso de risco à saúde da mãe. Nesses casos é proibido. Normalmente a igreja ela radicaliza, diz que não permite o aborto em condição nenhuma. Por quê? Não, a igreja ela entende que já há uma legislação no Brasil que nesses 3 casos, preservando a vida da mãe, não é? Preservando também a questão do estupro e também do desenvolvimento sem cérebro da criança. Então, isto já está previsto em lei.
E eu acredito que já está contemplado a questão do aborto já nessas 3 situações. Mas as igrejas, de uma forma geral, também não concordam com isso, não. O catolicismo, por exemplo, não concorda, né? A Católica Apostólica Romana. Não, a não. sua igreja, a Assembleia de Deus, ela concorda que, nesses casos, se cumpre a lei. Nós somos a favor da vida. Eu sou a favor da vida. Agora, quando a mãe, ela corre risco, nós temos que entender que a vida da mãe é preciosa também. Se é uma situação de estupro, já está previsto em lei. E se é uma criança que nasceu sem formação do cérebro, também já está previsto em lei contemplada. Mas como pastor e como cristão, eu sou a favor da vida e da família. Tem uma pergunta aqui do Plínio da Iputinga. Gostaria que o candidato pudesse nos falar porque tem tanta gente querendo fazer com que crianças discutam sobre sexualidade e quase ninguém defendendo o direito da criança ser exclusivamente criança. É exatamente aquilo que eu falei para vocês, não é? Eu acho que criança tem que ser cuidada, tem que ser protegida, tem que ser amada, tem que ser respeitada. Eu tenho uma criança também e defendo que a escola tem um papel fundamental na formação da criança, mas os valores, eles são defendidos pela família. Uma família sadia, nós temos cidadãos sadios. Tem o Isaac Flor, de Abreu e Lima. Qual a sua posição sobre um grupo que ofendeu Jesus em Garanhuns? Deve estar se referindo àquele caso do cantor que foi ao show, né, e que fez aquele pronunciamento. Só que aquilo já foi posterior, Johnny Hooker, já foi posterior à proibição de um espetáculo onde Jesus ele era representado por uma pessoa trans. Olha, aquilo foi um fato, acredito que isolado, que não expressa. Eu tive contato com muitas pessoas que têm a sua orientação sexual diferente e não concordaram com aquilo. Não concordaram com aquilo. O respeito acima de tudo. Se as pessoas querem ser respeitadas, tem que ser respeitado. E Jesus, ele nunca desrespeitou ninguém. O primeiro mandamento da Bíblia, para quem não sabe, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente ama o próximo, nós não fazemos com que essas coisas aconteçam. Então, foi um ato isolado, não representa a maioria das pessoas, porque muitas pessoas que têm até uma orientação diferente não concordaram com aquela atitude. Buscando agora uma outra pergunta do campo político, eu queria fazer referência a discursos que são, de certa forma, apologéticos à ditadura. Né? Tem candidatos, como o próprio Jair Bolsonaro, que no parlamento chegou a defender o general Ustra, que é responsabilizado como um dos principais executores de torturas durante o período da ditadura militar. E o Mourão, que é o vice do Bolsonaro, chegou a defender a intervenção militar no ano passado. Os segmentos evangélicos eles estão muito próximos de Bolsonaro, né? E a gente já comentou isso, inclusive, no primeiro bloco. Qual é a sua visão? Até que ponto essa coisa de uma ditadura, de um golpe militar ou de uma retomada do país pelos militares, até que ponto isso o preocupa ou não o preocupa? A democracia não é perfeita, nunca será. Mas a democracia é a forma mais excelente da gente ter o poder de votar, ser votado e escolher bem os nossos representantes. Independente de quem seja? Independente de quem seja. Neste dia 7 de outubro, as pessoas vão ter o poder da decisão do voto. É o voto que traz à cena aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Eu não apoio a ditadura militar. Eu acho que, e tenho uma convicção de que, neste momento, o melhor para o Brasil é nós termos a tranquilidade de escolhermos quem quer que seja o candidato, A, B ou C. Não importa. Nós temos a tranquilidade de escolhermos os nossos representantes com tranquilidade. Eu acho que essa é a palavra que nós temos que falar nesse momento. Não façam uma reflexão raivosa, não façam reflexão por influência de A, de B ou de C. As pessoas são livres e elas podem votar em quem elas quiserem. Que seja o melhor representante para o Estado, para o Brasil, para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa,
Você, caro eleitor, tem o poder da decisão, de você demitir quem não fez nada, de você repensar a política, colocar pessoas novas, e estamos colocando esta opção para o povo. O povo tem que escolher. Que proposta o senhor teria para melhorar a questão da saúde no Brasil? Investimento. É a única forma que você tem de você melhorar a qualidade. Ora, existem gente que está me assistindo aí, que existem hospitais públicos hoje que não tem uma gaze. Isso parte do princípio do compromisso que eu tenho no meu mandato da transparência e do combate à corrupção. Porque quando você elege um candidato ou um político corrupto, ele rouba o dinheiro da educação, da segurança, da saúde, que é do cidadão. Então, nós temos que ter responsabilidade com isso. E só tem uma fórmula de você aumentar e de você melhorar a saúde, a educação e a segurança. Esses 3 eixos. Combate à corrupção. A gente tem que acabar com a farra desses que vão para lá para não fazer nada e ainda roubar o povo. Candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Responder por que é candidato ao Senado por Pernambuco. Eu sou candidato ao Senado porque eu acredito em Pernambuco. Porque eu acredito que você, eleitor, que passou essa 1 hora me ouvindo, teve a percepção que eu sou o candidato mais jovem e posso ser o senador mais jovem a ser eleito democraticamente no meu Pernambuco. Eu preciso apenas que você me dê uma oportunidade de lhe representar e com certeza eu farei o melhor que posso para que Pernambuco esteja bem representado. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua família e não vamos de forma nenhuma desistir de um Pernambuco melhor. Obrigado, candidato. Obrigado a vocês que nos acompanharam também, quem mandou perguntas. Infelizmente, não deu para colocar todas as perguntas aqui, porque o tempo realmente vai ficando apertado. Então, o Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Amanhã falaremos sobre saúde mental e prevenção do suicídio com a apresentação de Ana Clara Reis. Até lá e boa noite.